amor dura para sempre. Bom, declare com as suas palavras que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. Aleluia! Nós estamos aqui por causa do amor dele, por causa que erguemos as mãos, Senhor. Tu és bom, tu és bom. Senhor, por este dia, os grandes feitos, tuas mãos. Senhor, tu és bom, tu és bom. Oh, você pode dizer adoração. Se você escrever no chat, escreve mesmo. Diga: Senhor, tu és bom na minha vida. O Senhor é bom. Aleluias ao teu nome. Com a tua presença neste lugar, Senhor, nos rendemos diante de ti nessa manhã. Oh, Jesus. Rendemos diante de ti. Nós queremos levar um altar de adoração a ti, um altar. Recebe nosso louvor, recebe a nossa rendição nessa hora, Senhor. Oh, Jesus, teu poder. Venho te buscar, desejo adorar-te. Venho me prostrar
palavra, Deus, em João 4, quando o Senhor disse àquela mulher de Samaria e disse: eis que vem a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Oh Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos porque nós te conhecemos, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos, Senhor, que Tu és a fonte de águas vivas e que se nós bebermos das Tuas águas, nós saciaríamos a nossa sede, porque o Senhor disse isso, que se nós bebermos das Tuas águas, jamais teríamos sede. A nossa sede, Senhor, está somente na Tua presença, em estar na Tua presença, não nas outras coisas, Senhor. É estar na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração, a Tua presença, Senhor. Por isso nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Tu és a fonte de água viva. Tu és a fonte de água viva. Tu és o rio de vida. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus, Tu és o único digno de ser adorado, de ser entronizado, de ser glorificado. Nós levantamos, Senhor, um altar de adoração a Ti, Senhor, nessa manhã. Oh, como aroma suave. Oh, Jesus, te adoramos. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Tua presença é real. Aqui neste lugar
então me renderei totalmente a ti. Trabalho, Deus, aqui neste lugar, tua presença é real. Ó Deus, aqui neste lugar, Espírito Santo, tua presença é real. Jesus, diante de ti, Jesus, somente diante de ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Ele seja sempre a glória, a Ele sempre o louvor, a adoração. Aleluia. Tempo de celebração, tempo de alegria. Bem-vindos todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram. Alegria muito grande, né? Ter todos aqueles que estão sempre conosco aqui, agradecer ao Zequinha, Mariana, que nesta manhã estão nos abençoando, e daqui a pouco a gente retorna com eles também. Eles vão ter o tempinho deles ali agora, e a gente vai retornar daqui a pouco. E esta semana nós estamos começando, como você sabe, com uma nova série baseada no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, Mandamentos Recíprocos. E é um livro que você precisa, é um livro riquíssimo de ministrações, de uma experiência que passaremos a desfrutar nestas próximas semanas. Serão semanas refletindo, meditando, buscando, não é, os princípios que o nosso querido pastor Carlos Alberto nos direciona, nos orienta, experiências de vida. Para aqueles que ainda não me conhecem mais na questão ministerial, eu estou na Comunidade da Graça há 30 anos, servindo como ministro do Evangelho, servindo para que a palavra de Deus possa ser proclamada. Experimentei esta palavra na minha vida
em meados de 1987, 88, ali já foi uma coisa mais profunda, mais intensa, e a partir de 1989, colocando-me de forma específica, direcionada, definida, debaixo da cobertura deste ministério, da vida dos pastores Carlos Alberto, Sueli. Tive o privilégio de ser introduzido, né, no discipulado pela vida do pastor Antunes, pastora Wanda, Áurea e eu, e assim nossa casa tem sido acompanhada, tem sido discipulada, tem sido abençoada, tem sido cuidada por este ministério, por esses irmãos. E a partir desta semana, a partir de hoje, nós estaremos compartilhando com você os princípios, então, deste livro, que é uma bênção e que retrata a experiência de ministério, de vida, de família, de história dos nossos pastores Carlos Alberto, Sueli e toda a comunidade da graça. E dentro desta perspectiva dos mandamentos recíprocos, né, é importante nós entendermos, segundo o pastor Carlos Alberto nos mostra claramente, que não se trata de uma sugestão. Às vezes as pessoas ficam meio confusas, né? Isso aí é uma coisa bacana, é uma coisa estrutural, é uma teologia nova, é o quê? É uma filosofia de vida, é um estilo de vida, né? Muitos gostam de usar esta expressão estilo de vida e tal. Tudo bem, a expressão que você quiser usar não tem problema. Mas nós estamos tratando do princípio onde Jesus estabeleceu o fundamento do crescimento e da edificação espiritual, quando ele disse assim: ide e fazei discípulos. E ele, Jesus, então, nos mostra o princípio do discipulado com base no relacionamento. E aí nós temos aprendido tanto. O pastor Carlos Alberto é um homem de relacionamentos e ele forma, ele desenvolve, ele faz com que os seus pastores, os seus líderes, aqueles que andam com ele, sejam formados não por um curso, por uma faculdade teológica. Também temos estes recursos à nossa disposição e não há mal nenhum em tê-los, nem em fazer estes cursos. Mas nenhum curso, nenhuma teoria, nenhuma informação intelectual, por melhor que seja, pode formar um discípulo. Para formar discípulos, nós precisamos andar, nós precisamos caminhar, nós precisamos nos relacionar. E os mandamentos recíprocos, então, eles nos ajudam, eles nos auxiliam, eles nos mostram como deve ser este relacionamento, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Aí está a base, aí está o fundamento do discipulado. Ou seja, o Deus que valoriza relacionamentos nos orienta na sua palavra com mandamentos, com ordens. Por isso diz o pastor Carlos Alberto, mandamentos recíprocos não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem que Deus na sua palavra nos dá para que nós, cristãos, possamos viver esta vida e esta salvação desenvolvida pelos princípios de Jesus. O modelo é Jesus, e este modelo Jesus, ele é aplicado na sua e na minha vida através do nosso relacionamento uns com os outros. Então, o projeto eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Como que eu tenho aprendido esta verdade na prática? Porque você e eu sabemos que família é um negócio complicado, né, gente? Família é problema. Família você precisa se relacionar, ajustar, aceitar, conviver, dar a outra face, andar a segunda milha, abrir mão muitas vezes dos seus recursos, não é verdade? E família é isto, e igreja é isto, corpo de Cristo é isto. Por isso que a gente tem que entender, óbvio que eu não estou aqui estabelecendo nenhuma imposição, ameaça em quem quer que seja, até porque as experiências, elas cabem de forma individual, a cada um. Então a gente não vai nunca julgar alguém que tem uma atitude ou outra. Muitas pessoas já estiveram conosco e agora estão em outro ministério, e eu sempre digo, maior é o reino de Deus. Maior é o reino de Deus. Eu não vou nunca
ter nenhuma atitude de maldição, de impedimento. A gente sofre porque a gente ama quando as pessoas querem se desligar, mas elas têm o seu motivo e a gente tem que aprender a respeitar até neste ponto, porque as pessoas, como nós, são livres. Mas é importante nós entendermos que a partir do momento que estabelecemos uma aliança, estabelecemos um vínculo de aliança, de fidelidade, de lealdade, nós precisamos lutar na força do Espírito Santo para que este vínculo seja mantido, seja estabelecido. Nós precisamos tratar, nós precisamos a cada dia abrir o nosso coração, falar a verdade uns com os outros, são princípios fundamentais. Então o pastor Carlos Alberto diz: o projeto eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. A própria palavra nos ensina isso. E Jesus, ele foi muito claro em dizer que vocês são meus amigos. Eu não vos chamarei servos, eu vos chamarei amigos, porque o amigo sabe de tudo o que diz respeito ao outro, ao seu amigo. Então, quando nós estamos vivendo a perspectiva de a cada dia continuar desfrutando daquilo que Deus tem nos dado, nós estamos vivendo no corpo de Cristo. Atos capítulo número 2, a partir do versículo 41, nos faz uma afirmação tremenda. E diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Estas pessoas, não só aquelas 3.000 que foram agregadas naquele dia, de um tremendo mover do Espírito Santo, de um tremendo avivamento, porque avivamento, gente, não é movimento de folia, de música, de dons, de sinais, de maravilhas. O verdadeiro avivamento, diz o pastor Carlos Alberto, é aquele que produz santidade, é aquele que produz pureza, é aquele que produz mudança no caráter. O verdadeiro avivamento é quando você e eu muitas vezes recebemos o batismo no Espírito Santo e ao voltarmos, entre aspas, a nossa sanidade, pois a glória do Senhor muitas vezes vem sobre nós e não podemos nos manter de pé, mas quando a gente volta daquela experiência, a gente volta com uma nova perspectiva de vida, a gente volta com uma vida mais santa, mais pura, com mais amor, com mais disposição para servir, com mais disposição para abençoar. Então o apóstolo a palavra de Deus em Atos, quando Lucas escreve, ele diz: olha, eles estavam ali, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, isto é coisa diária que nós precisamos fazer. Eu fiz questão de ter esta live hoje aqui. Nós estamos no meu escritório aqui, na nossa comunidade, e eu montei aqui, só para você saber, uma cafeteria. Aqui hoje, Mariana e eu, o Zequinha, nós já tomamos um café, o Gideão está aqui com a gente, o John, a equipe nos dando suporte aqui. Nós temos um cafezinho, tomamos um café, batemos papo, estamos aqui desde as 7 horas da manhã, tendo comunhão, relacionamento, conversando, porque essa é a interatividade. Eu não gosto de receber as pessoas num escritório, eu não gosto de receber as pessoas num gabinete, eu gosto de receber as pessoas num lugar onde você tenha liberdade, onde você possa estar sentado, desfrutando de comunhão, partindo o pão. É isso que eles faziam. Eles estavam juntos, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. É isso que eu quero que você experimente na sua vida. Muitas maravilhas, muitos sinais. Eu tenho crido que não só através destas lives, mas através da sua intimidade com Deus, você tem experimentado sinais e maravilhas na sua vida. Você tem experimentado coisas novas da parte deste Deus amoroso, deste Deus poderoso. E é isso que acontece quando há comunhão. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós podemos dizer que neste tempo de pandemia, deixa eu dar um testemunho para você aqui. Muitas pessoas me criticaram dizendo: a arrecadação da igreja vai cair, haverá falta, nós vamos ter necessidade, porque nós, em Governador Valadares, em face do pico que tivemos na nossa cidade em relação ao Covid-19, por causa da lotação dos leitos, nós da Comunidade da Graça, foi uma atitude nossa, decisão nossa, e isso não cabe ou traz crítica para quem quer que seja que tenha feito diferente. Nós decidimos suspender as nossas reuniões presenciais, mesmo podendo tê-las neste momento.
E isto trouxe para nós, escute só, um comprometimento muito maior das pessoas no sustento desta estrutura que nós temos montado, porque é grande e dispendiosa, porque nós temos responsabilidade social com os membros da nossa comunidade, e eu posso testemunhar para você que dos membros da nossa comunidade não há nenhum necessitado, pelo menos que nós saibamos, dentro da nossa área de ação social. Todos estão sendo assistidos, todos os nossos líderes são orientados a assistirem, a procurarem, a dizer: está precisando de alguma coisa, está faltando alguma coisa, há alguma necessidade, porque o princípio cristão da Igreja de Jesus não havia entre eles nenhum necessitado, e não tem faltado para nós a provisão que vem do Senhor, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Isso tem sido maravilhoso para nós, e fica aqui um testemunho para você. Não é porque deixamos de reunir presencialmente que as pessoas deixam de ter compromisso, ao contrário, elas estão comprometidas, investindo, elas estão a cada dia entendendo a necessidade de pegar aquilo que tem e investir para suprirmos as necessidades uns dos outros. Então a palavra de Deus diz que eles estavam ali, eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, olha que coisa tremenda, e juntos participavam das refeições. Isto é algo que você e eu vivenciamos há um tempo atrás, agora estamos restritos a isto, mas vamos voltar em nome de Jesus, porque esta pandemia vai passar, a comunhão, a congregação, tudo vai retornar e será uma bênção para todos nós. E diz a Bíblia que eles partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria, com sinceridade de coração, e eles louvavam a Deus. E porque eles faziam isto na comunhão, muito mais do que pregar, muito mais do que falar, mas a maneira como eles viviam, em fidelidade, em unidade, em comunhão, em experimentar os sinais, as maravilhas, orando uns pelos outros, suprindo as necessidades uns dos outros, como eles viviam com simplicidade. A palavra de Deus diz, diante de todo o povo, que o Senhor acrescentava diariamente à igreja, ao corpo de Cristo, os que iam sendo salvos. Então nós vemos claramente que este era o estilo, esta era a maneira que eles viviam. Por isso que Paulo diz, depois de muitos anos em Romanos 12, olha, vocês precisam oferecer o corpo de vocês, a vida de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Vocês precisam trabalhar nessa perspectiva de que Deus, o nosso Pai, Ele está fazendo coisas novas quando você se oferece a Ele, quando você tem a sua mente renovada. Ele faz com que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E então, dentro desta perspectiva dos relacionamentos, dos mandamentos recíprocos, nós sabemos que todos os mandamentos, eles têm um propósito. E o primeiro grupo destes mandamentos que nós estudaremos aqui a partir desta semana é construção de relacionamentos. Você pode construir relacionamentos saudáveis com alguns princípios que são básicos. E o primeiro deles é: amai-vos uns aos outros. Gente, não há nenhuma forma de você seguir. Nós vamos estudar 25 mandamentos recíprocos. Veja bem, 25. Dos 25 mandamentos recíprocos, se você e eu não aperfeiçoarmos, não experimentarmos o primeiro deles, o fundamento deles, que é amai-vos uns aos outros, nós não poderemos experimentar os outros 24. Mas dentro deste grupo de desenvolver os relacionamentos, como eu disse aqui, esse primeiro grupo é a construção, é a edificação dos relacionamentos. Nele nós vamos ver muitas coisas ricas. O segundo grupo que nós vamos trabalhar é a proteção dos relacionamentos. Como proteger uns aos outros, dentro do princípio fundamental e básico: não julgueis uns aos outros. O terceiro grupo é da edificação. Como nós vamos edificar uns aos outros, como nós vamos trabalhar isto, e nada melhor para a edificação do seu próximo do que falar a verdade em amor. O quarto grupo é o serviço cristão, é servir uns aos outros, é você entender, fundamentalmente, como eu preguei ontem pela manhã, que nós não devemos pensar em nós mesmos primeiro. Nós precisamos pensar no nosso próximo, que nós devemos dar honra a Ele e que nós devemos cuidar dele, levando as cargas uns dos outros.
Então tudo isso faz com que você e eu experimentemos coisas maravilhosas para que a igreja de Jesus seja abençoada, para que a igreja de Jesus seja edificada segundo os princípios de Deus, para que você possa entender que este pertencimento, que esta unidade, que esta ideia de congregação, como disse o pastor Márcio ontem, ela vai muito além do físico. Isso está no espírito, está no mesmo modo de pensar, na unidade do espírito, está na mesma fé. Quando você entende isso, a sua vida muda, porque apesar do distanciamento, apesar de você não ver normalmente os irmãos como você via antes, hoje você pode ter a certeza que você tem uma aliança. Como eu amo esta ideia, este conceito de aliança, para que eu possa saber que eu estou ligado. Eu tenho uma aliança com a Áurea que eu fiz há 35 anos atrás. Dia 21 de setembro agora, nós faremos 35 anos de relacionamento conjugal. E olha que interessante, nesses 35 anos, depois que nós tivemos uma experiência de novo nascimento, de vida nova, porque você sabe, eu já dei meu testemunho para você, eu já fui crente e não era nascido de novo. Eu já fui crente, ficava na igreja, mas estava debaixo de religiosidade. Mas um dia eu experimentei a graça transformadora de Deus, o poder libertador pela palavra, o poder libertador do Filho. E depois que eu experimentei esse poder libertador através da minha morte com Cristo, da minha ressurreição com Ele, depois que eu experimentei a nova vida, o novo nascimento, eu celebrei agora em Cristo um pacto, uma aliança de fidelidade, de amor, de unidade com a minha esposa. E algo que nós estabelecemos lá atrás, só para você saber, fica como testemunho para você que talvez esteja começando a sua vida conjugal agora, ou que esteja vivendo crises, não importa o período em que você está. Mas eu fiz um pacto com a minha mulher lá atrás, o pacto da verdade. Falarmos a verdade um com o outro, custasse o que custasse para nós, em termos emocionais, de exposição, de vergonha muitas vezes, de humilhação se necessário, mas falar a verdade. E a segunda coisa que nós nos propusemos lá atrás é que, independente da crise que pudéssemos vivenciar, experimentar, porque nós, você sabe, eu já falei isso aqui outras vezes, com 8 meses de casado, a Áurea e eu nos separamos, vivenciamos uma crise, não houve adultério, não houve agressão, não houve nada que fosse, entre aspas, considerado um pecado monstruoso, mas a falta de diálogo levou-nos, o silêncio levou-nos à separação. Então eu sempre digo que onde acaba o diálogo, realmente nós estamos vivendo uma crise terrível. As pessoas acham que não. Então de acordo com as últimas experiências, nos últimos 30 anos, o que mais gera conflito conjugal é o silêncio, a falta de diálogo e o problema de não trabalhar com a verdade, com a transparência no sentido financeiro. Então, mas enfim, não vou entrar no mérito agora, mas eu quero falar com você de aliança, porque trata de uma aliança que expande. Então nós fizemos um pacto da verdade e nós fizemos o pacto da transparência, mas acordamos algo, que por maior que nós viéssemos, se viéssemos a viver crises conjugais, e por vezes nós as vivemos, nesses últimos 35 anos, nós determinamos que nunca seria mencionado no nosso relacionamento a palavra divórcio, a possibilidade, a ideia de uma separação. E isso nós temos experimentado. Podemos viver os maiores crises, desacordo, não há ajuste, vamos atrás do pastor Carlos Alberto. Eu já fiz isso. Eu saí daqui de Valadares uma vez, rodei 800 quilômetros, parei em Atibaia, sentei com o pastor Carlos Alberto, com a Sueli, tratamos de um assunto durante 2 horas, um assunto que nós não conseguimos ajustar aqui na época. Isso tem mais de 20 anos, sei lá quantos anos, 20 e tantos anos, mais ainda. E nós não conseguimos ajustar, e não tinha essa coisa, né, do online aqui, do ao vivo, que a gente não queria só falar por telefone. Eu fui lá, sentei com eles. Depois de 2 ou 3 horas conversando, nós resolvemos o problema, envergonhados ficamos, porque a simplicidade com que o Beto e a Sueli trataram a situação, para nós, nossa, a gente deu tanta cabeça.
mas se necessário for, eu rodo 800.000 quilômetros, mas eu não vou abrir mão da aliança que eu tenho com a minha esposa, porque eu dei a minha palavra, eu empenhei a minha palavra em honrá-la, em estar com ela até que a morte nos separe. Então lembre-se, a igreja não é diferente. Quando você faz uma aliança, um pacto com o seu irmão, você está dizendo, eu tenho um pacto, uma aliança com você, e não serão as nossas diferenças, não serão o modo de eu pensar. Se eu penso diferente de você, eu vou te aceitar, mas eu não vou me separar de você. Você que é casado, você tem que entender que você fez um pacto com o seu cônjuge, você declarou no altar diante de Deus. Deus é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, por isso não sejas infiel para com ela. Você fez um pacto, você disse, eu vou com você até que a morte nos separe. Então nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo este relacionamento, esta vida, nós precisamos nos sentir parte desta relação. E para que nós possamos nos sentir parte desta relação, é fundamental que nós honremos a nossa aliança, o nosso pacto, a nossa palavra empenhada. Eu declaro que eu estou aqui para estar com você até que a morte nos separe ou até que Jesus volte. Não importa as nossas diferenças. Isto é igreja, isto é corpo de Cristo. Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar. Tem gente que fala, não, é tudo pela graça, o Espírito Santo. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O tal de você aturar o outro não é brincadeira, não. Para você suportar alguém que é diferente de você, é muita graça na sua vida, é muito amor, é muita bondade, mas é muita decisão e empenho. E não poucas vezes é muito esforço também. Aliás, deixa eu dar uma notícia, se você acha que você está se esforçando muito para suportar o outro, é que você não imagina o tanto que ele está se esforçando para te suportar. Porque tem gente que se acha muito bom, né? Porque esquece que tem espelho em casa. Quem tem espelho em casa não se acha tão bonito quanto pensa que é, e nem se acha tão perfeito. É só olhar para dentro de si. Então, quando você tem esta experiência no corpo de Cristo, na semelhança de Jesus, você alcança o sentimento, a sensação de pertencer, você alcança a ideia e o conceito de ter uma autoestima elevada, porque você é valioso, é precioso para o corpo de Cristo. Você tem segurança, você tem proteção, você pode conquistar a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, dos propósitos de Deus para a sua vida. E tudo isto é maravilhoso aos nossos olhos. Então eu queria que você ficasse com esse desafio nesta manhã, para que nós possamos, a partir de amanhã, detalhadamente estudar, pensar, refletir sobre os princípios, sobre os mandamentos de Jesus para os relacionamentos. Mandamentos recíprocos. Eu pratico, você pratica, eu vou dedicar a minha vida a você, você vai dedicar a sua vida a mim. A reciprocidade, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, como causa, a reciprocidade como fonte, não a reciprocidade como interesse, mas a reciprocidade como fonte. Você vai trabalhar a fonte, a motivação a partir de você, não pensando no que você possa receber, mas pensando sempre no que você pode oferecer, doar, dar a sua vida. Porque, como disse Jesus, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dEle, o poder dEle, e que nesta manhã você possa desfrutar da bondade, da glória, do poder de Deus sobre a sua vida. E lembre-se, são princípios bíblicos. A partir de amanhã, mandamentos recíprocos. O tema específico de amanhã será amar uns aos outros, e você vai experimentar o poder de Deus na sua vida nas próximas semanas, nos próximos dias, para que em tudo a glória do Senhor seja sobre você. Quero pedir ao Zequinha e a Mariana que nos ofereçam agora mais um tempo de adoração, de louvor. Eu vou orar com você, vou ministrar sobre a sua vida agora, para que a graça do Senhor, a bondade dEle esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Não pude cumprimentar a cada um como eu faço aqui normalmente, né?
mas a gente preferiu investir este tempo na adoração, no louvor, para que nós tivéssemos este início de semana, uma semana sabedores que somos, que nós, você e eu, somos os verdadeiros adoradores. Eu gostaria que a Mariana repetisse, viu, Mariana, aquilo que você falou no início aqui, que você só falou para o pessoal do YouTube, a gente não tinha entrado ainda no Instagram, né? Então agora mas houve aqui nós sincronizamos o YouTube primeiro, mas a Mariana trouxe uma palavra muito interessante, é bom que você receba, você que chegou aqui pelo Instagram posteriormente, receba esta palavra na sua vida, que com certeza será uma bênção. Eu vou orar com você e depois a Mariana e o Zequinha vão nos conduzir a este final de tempo aqui com a adoração. Pai amoroso, que a tua graça seja abundante sobre a vida dos teus filhos e filhas, aqueles que estão nos acompanhando nestas lives, ó Deus, que o teu poder seja manifesto nos céus. Pai, libera o teu poder do alto e traz cura para as nações, cura para a nossa terra, Senhor. Traz prosperidade para a nossa terra. Assim também, Paizinho amoroso, eu rogo, clamo a Ti, Senhor, pelas famílias representadas aqui nesta manhã, através de cada um dos meus irmãos e irmãs, e por aqueles que ainda serão alcançados, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Sobre os enfermos eu profetizo a cura, agora em nome de Jesus, pois a Tua igreja, edificada por Jesus, Ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A tua igreja exerce nesta manhã, como corpo de Cristo, na autoridade do nome de Jesus, uma palavra profética de cura sobre os enfermos. Que haja cura e que haja testemunhos de sinais e maravilhas, assim como acontecia na igreja ali em Jerusalém, aconteça também na igreja em Valadares e em toda a terra, a manifestação do teu poder e da tua glória, com sinais, maravilhas e prodígios sobre os teus filhos, Pai. Assim eu os abençoo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então a palavra que eu compartilhei logo no início está lá em João 4, né? Aquele encontro de Jesus com a mulher de Samaria. E Jesus disse para ela, né? Porque ela estava dizendo, né, que o povo dela adorava, né, ali naquele monte. E Jesus fala para ela assim: olha, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, vós adorarão ao Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque nós recebemos essa revelação no nosso espírito de quem é Deus, de quem é Jesus. Por isso nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Por isso a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso nós temos essa liberdade de adorarmos ao nosso Deus aonde nós estivermos, porque nós adoramos em espírito e em verdade. E lá diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Que o Senhor venha achar em nós verdadeiros adoradores. Aleluia! Eu lembrei de uma música muito antiga. Não sei se Ezequiel vai conseguir pegar aí, mas é nesse tom. Vamos tentar? Rapidinho? Faz igual eu te ensinei aqui, vamos tá lá. Certinho. Vamos tentar, vai acompanhando que vai dar certo. Eu estava pensando em outra e agora eu lembrei nessa. Olha que doideira, mas é assim, as coisas. Vamos lá. A música é assim: Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
para você uma excelente semana e até abençoe. amanhã às 8 horas aqui